Olá, turma! Nós vamos ver aqui o conceito de função, que já foi estudado em aulas anteriores. Nós sabemos que função é uma relação entre dependência, é uma dependência entre duas grandezas. Por exemplo, eu tenho aqui a área, que é uma grandeza, né, que eu posso medir, e o lado, que também é uma grandeza. A fórmula matemática para calcular a área de um quadrado é pegar o lado ao quadrado, ou lado vezes lado, que é também chamado a lei da função, porque é a fórmula matemática que relaciona as duas grandezas. Então, quando o lado é igual a 2, a área fica 2 ao quadrado, que é 4. Observe que quanto maior o tamanho do lado, maior vai ser a área. Então, o que nós podemos observar? Que a área, para que ela aumente, ela depende do tamanho do lado. Então, eu chamo a área de variável dependente. E o lado é a variável independente. Então, essa é aquela primeira noção de função que vocês obtiveram aí das aulas anteriores. Nós vamos observar agora a noção de função por meio de conjuntos. Veja aqui que eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Esse conjunto A, ele pertence a X e o conjunto B pertence a Y. Então, eu vou representá-los aqui, olha, através dos diagramas. Para que eu monte essa relação aqui, eu preciso observar a lei da função, a fórmula matemática que foi utilizada para que houvesse essa relação entre A e B. Você observa que tem elementos aqui, ó, o conjunto A e aqui o conjunto B. E que as setinhas estão ligadas aqui ao conjunto B. Então, como é que elas foram ligadas? Por meio da lei da função ou da fórmula matemática. Já que o conjunto A é o x e o conjunto B é o y, então eu posso representar a lei da função da seguinte forma. Y é igual a 3 vezes x. Por quê? Porque se você substituir o x por cada um desses valores, nós vamos obter o conjunto y, que é o B. Se eu substituir o menos 2 aqui, olha, no lugar do x, vai ficar 3 vezes menos 2, que é menos 6. Se eu substituir o menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Se eu substituir o 0, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, essa daqui é a nossa função. Observe que cada elemento do conjunto A está ligado a um elemento do conjunto B. Então, nesse caso aqui, ó, todos os elementos de A têm correspondentes em B. E a cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Então, esse aqui é o conceito de função. A definição de função é a seguinte. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Uma maneira da gente observar se nós temos ou não uma função por meio desses diagramas é utilizando uma regrinha, que também é um macete. Você chama o conjunto X de filho. E o conjunto B eu vou chamar de mãe. Ok? Esse conjunto A, que é o filho, vamos dizer assim que o filho, ele gosta de dominar, né? Então, nós vamos dizer que o filho é o domínio, que é o conjunto X. Então, X é o domínio. A mãe, como é ela quem ajusta tudo em casa, digamos assim, né? Ela é o contradomínio. Então, nós temos aqui, utilizando essa relação, essa regrinha aqui de filho para o conjunto A e de mãe para o conjunto B, vamos associar a seguinte regra. Esse aqui é um filho. Pode um filho ter 3 mães? Não, claro que não. Então, eu digo que essa relação aqui, que esses diagramas não representam uma função. Aqui você já observa que aconteceu diferente, né? Aqui, ó, esse filho aqui, ele tem essa mãe. Esse aqui está com a sua mãe. Esse aqui também está com a sua mãe.
Mas existe filho sem mãe? Ele teve que nascer de alguma forma, né? Então, se o filho sobrar aqui, então não é uma função. Não temos uma função de A em B. Agora, observe esse. Esse aqui está com a sua mãe, esse aqui está ligado à sua mãe, esse aqui também. Então, eu digo que todos os filhos aqui têm uma mãe. Uma mãe pode ter 2 filhos? Pode ter até 10, quantos ela quiser, né? Aqui, outra mãe com 2 filhos. Isso pode, né? Não pode é um filho com mais de uma mãe. Então, eu digo que essa daqui é uma função. Então, essa é uma regrinha prática para você verificar por meio dos diagramas se você tem ou não uma função, que é exatamente o que você vai fazer na sua atividade da página 49. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Então, você tem aqui os conjuntos e você vai observar. Se todos os filhos tiverem a sua mãe, então é uma função. Pode sobrar mãe sem filho? Pode. Ele aqui não teve o filho dela. Pode sobrar mãe. Não pode é sobrar filho sem mãe. Então, você vai marcar qual desses representa uma função e você vai justificar, porque você já observou qual é a resposta certa. Então, justifique por que esse aqui é uma função e também por que esses dois não são funções, ok? Aqui na questão 12, você tem o conjunto A, o conjunto B. A correspondência, observe que essa daqui é a lei da função. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o diagrama para o conjunto A, o diagrama para o conjunto B. Você vai substituir o conjunto A, que é o X, aqui no lugar do X. Vai fazer o cálculo no caderno todinho. Depois que você fizer o cálculo, você vai ligar o conjunto A, que é o X, a resposta que você encontrou em B, que é o Y, certo? E vai dizer se é ou não é uma função.